A minha gestão teve uma característica, porque eu participo da sociedade, eu sempre participei da sociedade. Estava pensando, quando pensei o que eu ia falar aqui hoje, que eu participei de praticamente todos os ciclos de avanço em clínica psiquiátrica. Eu tenho uma história na sociedade. Quando se decidiu fazer o departamento de psicoterapia, eu participei da fundação, eu fui depois coordenadora um tempo, até assumir a presidência desse departamento, onde a gente reunia pessoas. E foi, eu entendo isso, né, essa minha participação, eu também participei da diretoria do Cortioli, que fez com que, num ciclo, uns colegas lançassem meu nome, com faixa, inclusive, para a presidência. E da sociedade, uma coisa que eu nem estava esperando. E isso eu entendo que mudou um paradigma, porque até então os presidentes eram escolhidos pelos dirigentes da psiquiatria, da comunidade psiquiátrica. Certo. E foi a primeira vez que os sócios manifestaram o desejo deles participarem na escolha. E eu acho que essa foi a característica da minha gestão. Estava vendo ali com a Sandra que foi a eleição onde mais pessoas votaram, onde teve vários recordes de participação, não só da votação, também da posse, também nas atividades, nós tivemos sempre muita gente. E essa foi uma preocupação minha e da diretoria. Eu até quero dizer o nome da diretoria, que era ali, né, eu, a Laís Kniznik, o Eugênio Grevet, o José Ricardo Pinto de Abreu, o Jair Escobar, o Salgado, a Patrícia Picon. Na revista, nós fizemos uma inovação na revista. Escolhemos 2 editores, né? A Gisele Guzmanfro, que era com doutorado, para tratar mais da parte biológica, e o Edgar de Finteller, da psicanalítica, entendendo que a gente tem que contemplar todos os aspectos da nossa atividade da psiquiatria. Então, essa foi uma preocupação da diretoria com os sócios. Então, a gente fez várias atividades assim, por exemplo, regulamentamos com a Unimed a questão da psicoterapia, 12 sessões ao ano. Então, que era uma questão que, enfim, uma preocupação dos sócios. É um detalhe, mas não é bem um detalhe. A sociedade, a gente começou a comprar umas coisinhas para as pessoas chegarem lá, os sócios chegarem, sempre tem uma comidinha, um docinho, que é uma forma de só se sentir em casa, que foi uma coisa que até hoje, né, segue, que foi nessa gestão, que essa preocupação do sócio se sentir em casa. E eu acho que a gente teve sucesso com isso, tendo em vista assim, a quantidade de pessoas que participaram das atividades. Nós tivemos vários, como eu disse, recordes de participação, e fizemos um programa assim, de interiorização, não só atender os sócios de Porto Alegre, mas também do interior, com uma modificação. Os sócios do interior também participavam das palestras. Sim. Tá? Eram convidados. Eram convidados para participar, porque em geral é assim, a capital fala para o interior. Isso. Mudamos. Invertemos e fizemos as duas... As duas coisas. Nós também temos pessoas lá que podem dar palestra e tal. Fizemos, na época, caravanas, que o Flávio Chance coordenou, pelo interior. Como é que eram as caravanas? Eram pelas cidades do interior, as pessoas saíam com um tema, então tínhamos transtorno de ansiedade, transtorno de humor, dependência química. É que para ti está muito claro, mas assim, daqui a muitos anos, nós falamos, mas caravanas, como é que era mesmo isso? O pessoal saía da onde? Saía no final de semana? Saía no final de semana. Se juntava aqui na isso. sede? Se encontravam na caravana. Eu me lembro assim, vinha o pessoal de Santa Maria, Marta Noal, vinha o Flávio, e claro, as pessoas que estudavam um determinado tema iam num local, né? Se foi a Rio Grande, se foi a Passo Fundo, a Santa Maria, não lembro mais que outro local se foi. Enfim, e lá se tinha atividades com os membros da comunidade local, dando palestras, e pessoas daqui. Sim. Né? Que também, assim, porque às vezes ficava assim, parece que o pessoal dito da capital é que vai ensinar para o pessoal do interior. Não é nada disso. Não era esse o conceito. Não era esse o conceito. Era de troca. De troca. Né? Muito bem. E foi uma experiência muito boa.
realmente muito boa. E essa experiência marcou muito, assim, muitas pessoas falam e falam muito bem, que participaram, que estiveram lá e que ficaram muito impactadas positivamente por essa experiência. Foi porque eu acho que mudou isso, entende? Eu acho que mudou isso assim que a gente tem que reconhecer que quem não é igual a gente, por exemplo, quem mora em outro lugar, também tem coisas para dizer, também estuda. Então, essa foi eu até estava pensando assim, um pouco assim os ideais franceses, da Revolução Francesa, Sim. não é? De igualdade, fraternidade, liberdade. Sim. E eu acho que a gente conseguiu nesse período. Nós temos atividades com o Ministério Público, a Sociedade Psicanalítica. Fórum sobre os direitos da criança. Isso, que foi muito bom. Tivemos um projeto de bebês. Lançamos 2 livros na gestão. Um foi a Observação de Bebês e o outro foi o Vocabulário Contemporâneo de Psicanálise do Davi. Um é coordenado pela Nara, o outro pelo Davi Zimmermann, que nos deu muito prazer. Trouxemos a Edna Villette, do Rio de Janeiro, e o Alfredo Vega Neto, daqui, para discutir um filme chamado Gataca, que é um filme sobre, eu entendo, sobre possibilidades. Então, fizemos muitas coisas assim, diferentes. E na gestão também, nós vendemos o Rio Grande do Sul como sede do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Com sucesso. E isso que foi, no final de 2007, se realizou aqui, mas foi lá que nós vendemos. Também outras federadas se associaram, que foi o Mário Martins e a PUC, que não eram federadas, porque a ideia toda da gestão foi agregar. Certo. Tanto é que a jornada, por exemplo, a gente apresentou para os sócios o que nós tínhamos pensado. E ouvimos os sócios, o que eles achavam da nossa proposta de jornada. E, por incrível que pareça, veio muita gente dar opinião. Uhum. Chamamos também os ex-presidentes para participar. Foi uma experiência, assim, de chamar pessoas que estavam até distantes da sociedade, se chamou e participaram. Tivemos até, a Sandra viu ali, 600 pessoas num simpósio. O Simpósio Gaúcho de Transtornos de Ansiedade, nós tivemos 600 pessoas. É uma jornada, né? É uma jornada. E fizemos de transtorno de humor e transtorno de ansiedade. Passo Fundo, Rio Grande e Santa Maria. Na nossa gestão conseguimos, os editores conseguiram fazer uma indexação no Psicoinfo, que não tinha, que foi uma coisa bem importante. A revista conseguiu ser posta em dia e as pessoas começaram a participar mais, e, enfim, tivemos... E o site? Pois é. O site. Também foi uma época de... A Santa botou revitalização do site. O site já existia, mas foi na gestão que a gente, sob a coordenação do Paulo Oscar, que se contratou uma pessoa para fazer o site, um site que seja acessível às pessoas. Tudo isso no sentido de aproximar a sociedade da comunidade, tanto dos sócios como da comunidade em geral. E uma coisa também, o ministro da Saúde, na época, o Serra, nos pediu um parecer sobre, eu até tenho um nome aqui, que deu o parecer do Serra, sobre a humanização do serviço de saúde. Então, eu fui a Brasília para ser recebida por ele, entreguei lá o nosso parecer. Ele pediu para a PRS, para a sociedade. Ele, na realidade, ele pediu para mim. Para ti. Para mim. Por contato, enfim, a pessoa que me conhecia disse, não, mas tem lá uma pessoa, aí ele quis ter acesso à sociedade, eu fui lá representando a sociedade. E foi uma experiência. Como é que foi essa interlocução com o ministro? Ministro quase presidente, né? Na época, agora, isso foi 2000, ele tinha pretensões de ser presidente na época. Tinha pretensões como tem agora, né? Tem agora. Mas ele tinha pretensões, ele é muito ativo, ele não para. Mas ele nos recebeu, né?
e ouvir o que a gente tinha para dizer. É interessante chegar no Ministério. Pois é. E essa, então, foi muito intensa, assim, esse diálogo, né, essa abertura, vamos dizer assim, né, que aconteceu na tua gestão, a gestão comandada pela Neuza, né? Muitos canais foram criados e até outros que já existiam foram intensificados, abrindo as janelas, vamos dizer assim, da PRS. Inclusive as palestras para a comunidade, se fez 8 durante a gestão, é bastante, com muita gente, sabe? Sempre dentro dessa ideia de chamar sócios diversos para participar das atividades. Não sempre as mesmas pessoas, a ideia é sempre abrir, chamar as pessoas para participar. Certo. E eu acho que essa foi a ideia básica. A marca registrada. Eu acho que a marca registrada. Abrir a participação. Abrir a participação. Tanto é que quando a gente foi rever ali, pegamos os jornais, a Sandra e eu, a Sandra só dizia, foi recorde, isso aqui foi recorde, aqui foi recorde, isso aqui foi muito importante. Porque essa foi uma preocupação, porque são as coisas que eu acredito. Que eu acho que quem faz a sociedade são sócios, e a sociedade tem que ser voltada para os sócios, para os interesses dos sócios. Então, isso que eu disse assim, tu recebeu o sócio com agrado, só se sentir em casa, porque a sociedade é dele, não é da diretoria. A diretoria é uma situação transitória, a gente fica um tempo, presta o serviço, pensando nele, e depois vai embora, né? Vem outras pessoas com outras ideias. E eu acho que eu tive muita sorte, porque o diretor científico era o Jair Escobar. E o Jair tem uma característica, o Jair também, ele é um integrador. Né? Então, isso tudo facilitou, a gente chamar as pessoas, gente que não participava, por exemplo, o Mário Martins não participava, ele fez parte da diretoria e participou assim, ativamente da gestão. E o que eu fui em atividades fora, representando a sociedade, isso é uma coisa boa assim, da sociedade. Eu fui na Câmara dos Vereadores, no Ministério Público, eu fui em muitos lugares, todas as entidades afins chamavam a sociedade, a gente ia, porque isso é um reconhecimento da sociedade. Isso terminava recaindo ou sendo dirigido ao presidente, à presidente, esses contatos. E tu achas assim que isso é bom, isso deve continuar, deve ficar só com o presidente? É preciso criar, talvez, algum tipo de instrumento, de estrutura que possa dar conta para não sobrecarregar o presidente, por exemplo? Tu sabe que algumas coisas eu acho que são função do presidente. Sim. Algumas atividades elas são função do presidente. E a gente, quando assume esse compromisso, a gente tem que se dispor a estar presente nas atividades, porque a gente está representando a sociedade, a gente tem essa função social. Um papel institucional. Tem um papel institucional. Então, a pessoa tem que abrir mão de outras coisas para representar a sociedade. Mas a nossa não foi centralizadora. Tanto é que, assim, na revista, as pessoas eram autônomas, tomavam conta. Então, muitas coisas se fez junto, né? Se foi a Rio Grande, o Jair, a Lisete e eu, que a Lisete não era da diretoria, mas sempre chamando outras pessoas para participar. Então, algumas coisas eu não fui, né? Mas outras, eu acredito nisso, eu acho que é a função do presidente. Certo. Obstáculos, dificuldades, assim, tu acha que aconteceram, que valeria um registro nesse momento? Dificuldades, estão terminando. Dificuldades. Não, teve preocupação, como sempre teve com a jornada, né? Que a gente a jornada hoje eu acho que está mais simples, que a indústria farmacêutica contribui mais. Mas a nossa jornada foi. Nós convidamos a Ana Alvarez, que é uma pessoa com